Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 16 de fevereiro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na primeira semana desse volume com a mensagem 17. Andamos segundo o Espírito, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, de abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante é que você ore ao Senhor, você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender cada ponto da palavra. É importante para a gente poder receber no nosso espírito aquilo que Deus quer falar. Senhor Jesus, e também buscar o Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indica. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 9, do versículo 14 ao 16 e o versículo 23. Senhor Jesus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, Senhor Jesus. Agora, a ler com oração, Romanos capítulo 8, versículo 6. Senhor Jesus, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: uma mente posta no Espírito é vida e paz. Senhor Jesus. Ao tomarmos o capítulo 8 de Romanos, podemos destacar alguns princípios que nos levam a experimentar o cumprimento da lei em nós. Ontem vimos 3 desses princípios e hoje veremos mais 4. Senhor Jesus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 4º princípio para o qual precisamos atentar é nos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. O 5º princípio se encontra no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, ou filiação, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, precisamos clamar Abba, Pai, e reconhecer que Deus é nosso Pai e nós seus filhos. O versículo 16 nos mostra a nossa experiência como filhos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, precisamos declarar junto com o Espírito: eu sou um filho de Deus, Senhor Jesus. Por fim, o versículo 23 nos revela: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou a filiação, a redenção do nosso corpo, Senhor Jesus. Então, o 7º princípio que precisamos praticar, a fim de que todos os justos requisitos da lei se cumpram em nós, é gemer pela filiação orando.
Ó Senhor, apressa teu processo em mim, apressa minha transformação, apressa minha santificação e minha conformação. Vem logo, Senhor, vem, Senhor Jesus. Esses 7 itens são nossa responsabilidade e por meio deles todos os justos requisitos da lei serão cumpridos em nós, Senhor Jesus. Diante do que falamos, um item que merece destaque é a nossa mente. A princípio, a nossa mente se encontra em uma posição neutra, com capacidade de decidir a direção que iremos tomar. A direção em que dispomos nossa mente decide também o nosso destino. Se a inclinamos para a carne, para as coisas terrenas, seremos por fim atraídos para a morte. Mas se a inclinamos para as coisas do Espírito, experimentaremos vida e paz. Senhor Jesus, não nos enganemos. Ao querermos cumprir a lei de Deus com nossa mente na carne, agindo independentemente de Deus, cairemos. Senhor Jesus, uma mente no Espírito não só nos fará conhecer a Deus de maneira real, mas também nos capacitará a viver segundo sua vontade. Dessa forma, seremos livres dos conflitos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação aqui se refere à nossa autocondenação, por não termos conseguido agradar a Deus. É dessa condenação que fomos libertos. Agora, estando em Cristo, o preceito da lei se cumprirá em nós e seremos libertos da lei do pecado e da morte. Quando não procuro esforçar-me, mas ando segundo o Espírito, penso nas coisas do Espírito, coloco a minha mente no Espírito. Andando segundo o Espírito, não tenho mais conflitos, porque a lei de Deus, a vontade de Deus é cumprida em mim, sem esforço nenhum. Senhor Jesus. Por fim, precisamos testificar positivamente aquilo que o apóstolo Paulo declarou. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia! Precisamos declarar sempre que não estamos mais na carne, mas no Espírito, pois o Espírito de Deus habita em nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Estou tocando aqui, né? A gente precisa perceber, né, tudo aquilo que o Senhor fez, né, para que o seu Espírito pudesse habitar em nós. Né? Esse sempre foi o desejo de Deus. Né? O homem, ao se encontrar com a lei, né, logo se tornou arrogante. Aí falou, não, tudo que o Senhor falou nós vamos cumprir. Né? Mas isso mostra que o homem não conhecia a sua própria condição. Né? Senhor Jesus, né? O homem recebeu o pecado. Né? O próprio pecado e a morte entraram no homem, né, no jardim do Éden. Como a Bíblia afirma, né, ali esse pecado, né, essa morte, passou para toda a humanidade. Então, né, todos nós, né, todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, eu já falei, vale a pena repetir, né, pecado, você não é um pecador porque você comete pecados, mas é justamente o contrário. Você comete pecados por ser um pecador. Né? Ou seja, né, Senhor Jesus, tem pessoas que se consideram pecadoras apenas quando pecam. Bom, se eu no meu conceito aqui, no meu modo de ver, eu não estou cometendo pecado, então eu não sou mais um pecador. Né, Senhor Jesus, e aí começa a fazer as coisas por si mesmo, né, e como o resultado aqui, né, como colocou aqui, né, quer fazer as coisas pela carne, né, e aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não tem como agradar a Deus, né, Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente ande segundo o Espírito, né, então a gente precisa perceber o seguinte, é o fato de eu ser pecador, é isso que me faz cometer pecados, né, o pecado, a gente precisa perceber isso, o pecado ele habita dentro de nós, a gente querendo ou não, a gente sendo bonzinho, sendo mal, fazendo a vontade de Deus, não fazendo, o pecado está ali. Mas nós precisamos mortificar, né, o pecado, né, os feitos do corpo por meio do Espírito. Então não basta só você conhecer a Bíblia e procurar fazer as coisas da Bíblia. Você precisa procurar a orientação do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer que a gente reconheça, né, que nós precisamos depender dEle. Né, a gente vê ali, né, todo homem sempre fracassou na questão da decisão de Deus. Né, Deus sempre escolheu homens super adequados. A gente vai vendo ali, né, durante a história da Bíblia, né, pessoas capacitadas, inteligentes, mas essas pessoas jamais conseguiram cumprir a vontade de Deus, porque faltava algo, faltava a vida de Deus. Deus não conseguiu dispensar essa vida dele para
para o homem, né? A gente vê alguns profetas ali, né? Alguns que foram incumbidos ali de Deus, ali, né? Das coisas de Deus, e receberam, né, ali o Espírito de Deus, mas de maneira exterior, né? Senhor Jesus. Mas hoje não, hoje Deus colocou o seu Espírito no nosso interior. Por isso a gente não pode confundir essa questão do Espírito com o Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo, né, como cura, sinais, milagres, coisas assim, são coisas exteriores. Não quer dizer que necessariamente aquilo ali está causando transformação de vida para nós. O que nós precisamos é de transformação de vida. Esse é o verdadeiro milagre. É quando o Senhor consegue trabalhar no nosso interior, mudando a nossa direção, nossa intenção, nossa personalidade, né, para sermos parecidos com Cristo. Nós temos a humanidade perfeita de Cristo. É isso que a gente precisa atentar. Né, Senhor Jesus, o que a gente tem que fazer? A gente precisa aprender a andar segundo o Espírito. Né, Senhor Jesus. Né, como aquela questão, né, a gente precisa... Nós fomos criados, a gente precisa perceber o seguinte, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Imagem por dentro, semelhança por fora, né? Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala que hoje, né, quando nós cremos no Senhor, nós somos criados segundo Deus, né? Senhor Jesus. É como, né, nasce um filho, né, de um casal, e esse filho, né, ele pega as feições, né, um pouco das feições do pai, um pouco das feições da mãe, às vezes, né, pega um pouquinho mais de um de outro, parece muito, né, com o pai ou com a mãe. Mas digamos que esse filho, né, seja roubado, né, seja criado por uma outra família, né, ele vai ter a imagem, né, e a semelhança ali dos pais, né, ele vai levar algumas características genéticas, né, dos pais, né, Senhor Jesus. Mas ele não vai ser criado num ambiente, né, que os pais criam para ele, vai ser criado por outras pessoas, né, Senhor Jesus. Então ele não vai ter a orientação dos seus verdadeiros pais. Né? E aí depois de um tempo, né, se descobre que essa pessoa e tal, e aí essa pessoa, né, volta para casa, vai passar a conviver, né, com o pai e com a mãe, ele já aprendeu outras coisas, né? O ambiente dele era outro, o convívio era outro, a educação era outra, e agora se ele quiser, né, agora, né, ser parecido, né, com o pai e com a mãe, né, no jeito também, ele vai ter que aprender, né, a viver segundo, né, o pai e a mãe dele. Né, Senhor Jesus, né, segundo os princípios que o pai e a mãe querem colocar. Né, e é isso que a gente precisa perceber. Né, o Senhor fala que, né, essa questão da gente ser hoje, né, gerado segundo Deus, né, a gente agir segundo Deus, é isso, a gente ser guiado. Né, a gente ter o nosso comportamento mudado, a gente observar, né, aquilo que agrada, aquilo que desagrada a Deus. Ó Senhor Jesus, a gente passar a agir segundo, né, aquilo que Deus quer. Né, e é isso que às vezes muitos cristãos não estão claros. Né, e aí ficam ali, né, isso me agrada, eu vou fazer, isso me desagrada, eu não vou fazer, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu creio, isso eu não creio. Né, e aí há pessoas que pegam a Bíblia e não creem em parte da Bíblia, sendo que a própria palavra fala que toda a Bíblia é útil, né, toda a Bíblia foi feita para nosso ensino. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa tocar na palavra, né, conhecer essa palavra, receber essa vida de Deus. Como tocou, né, se a nossa mente for colocada nas coisas da carne, for colocado somente para fazer as coisas segundo, né, os nossos preceitos, os nossos conceitos, né, o padrão do mundo, vai gerar morte, vai gerar corrupção, não vai gerar firmeza. Né? A gente vê cristãos que às vezes, né, reúnem anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, de repente, desanimei. Né, Senhor Jesus, porque faltou o quê? Faltou viver segundo o Senhor. Então ele estava fazendo as coisas na mente dele, na vontade dele, né, na medida que ele concordava com as coisas. Mas aí depois isso foi acabando, né? Aí, né, vai meio que perdendo o sentido, né? Ó Senhor Jesus, mas nós precisamos contatar o Senhor por meio do Espírito, né? Colocando a nossa mente no Espírito, nas coisas de Deus, para que o Senhor fale conosco. Aí nós vamos experimentar a vida de Deus, né? Algo diferente, né? Senhor Jesus. O que acontece hoje, né? Hoje muito, né? Muitos ambientes por aí, né, cristãos são ambientes de idolatria. Né? Nós jamais podemos fazer de Deus o nosso ídolo. Né, Senhor Jesus, né, é o que acontece, né? Como que você sabe se você está fazendo de Deus um ídolo? Né, quando você só vai diante de Deus quando te interessa, quando você precisa de alguma coisa, né, quando você quer algo, né, aí você fica procurando Deus, mas você não procura, né, você não procura a presença de Deus para saber o que Ele quer, né, o que Ele quer falar, né, a gente só quer ouvir, né, coisas que nos agradam. Isso mostra que a gente está fazendo de Deus um ídolo. Né, para isso que o homem criou o ídolo, né? Satanás, né, criou o ídolo ali e deu isso para o homem. Né, para o homem dizer, não preciso de Deus, já tem um outro Deus aqui que faz a minha vontade, faz aquilo que eu quero.
né, Senhor Jesus. E nós precisamos perceber, né, hoje nós estamos na igreja, nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça e não o contrário. Nós não estamos aqui para falar para Deus o que Ele precisa fazer, mas o contrário, nós precisamos ouvir do Senhor aquilo que nós precisamos fazer. Né? Não que a gente não vá orar pelas nossas coisas, né, procurar Deus diante das situações, né, Senhor Jesus. Eu procuro sempre, né, estar sempre com o coração aberto, ser muito sincero diante do Senhor. Né? Quando tem coisas que me incomodam, coisas que estão acontecendo comigo, eu falo diante do Senhor. A Bíblia mesmo fala para a gente fazer chegar, né, diante de Deus as nossas petições, as nossas orações, nossas súplicas, nossas intercessões. Mas o foco de eu ir na presença de Deus não é esse. Né? Senhor Jesus, eu preciso ir diante do Senhor para saber a vontade dEle, para eu poder viver no Espírito, estar pronto ali, né, para poder levar essa palavra, levar essa pessoa do Senhor para as pessoas. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer nos fazer úteis, né? Por isso que fala, né, a mente, né, colocada na carne dá para a morte, mas a mente colocada no Espírito para vida e paz. É isso que a gente precisa colocar, perceber, né, como ele tocou aqui, né, a gente precisa perceber a direção, né, que a gente está dispondo a nossa mente, né, porque a mente decide o nosso destino. Ó Senhor Jesus, a gente precisa colocar nossa mente no Senhor, né, tocando também nessa questão do segundo Deus, é como um GPS, né, Senhor Jesus, né, para você ir num lugar onde você não conhece, né, tem que estar ali com o GPS, tem que estar bem atualizado, né, Senhor Jesus. Né, eu, por exemplo, eu tenho um GPS no meu carro, né, mas às vezes eu coloco a atualização nele ali, mas às vezes eu não pega tudo. Mas eu tenho também o GPS no celular, né, Senhor Jesus. Esse não está ligado na rede ali, ele está sempre atualizando, ele me informa inclusive o trânsito, né, me informa rotas alternativas e tal. Mas aí eu já vejo em alguns lugares que eu já sei que são perigosos, eu já evito, eu já traço ali no GPS já, né, o caminho ali, passando por certo lugar, evitando outros certos lugares, né, Senhor Jesus. Mas isso, a gente precisa ir andando, acompanhando o GPS atualizado, né, andando segundo o Senhor. O Senhor ele vai te, né, como o GPS vai falando ali, né, um acidente à frente, trânsito parado em 5 minutos. Né, o GPS ainda avisa, né, você está na rota mais rápida. Então ele te avisa, né? Se você desviar pela rua tal, você vai economizar 5 minutos, 10 minutos. É isso que a gente precisa aprender, a seguir a orientação de Deus para você tomar uma decisão. Né? Senhor Jesus. Aí vem ali, né? Você vê trânsito. Né? Aí o GPS te indica ali, ó, você vai atrasar meia hora. Se você pegar a rota tal, você vai economizar 20 minutos. Opa, aí já vale a pena. Né? Agora, se for para você falar, ó, você vai economizar 5 minutos, 10 minutos já não vale a pena. Vale a pena você continuar onde você está. Né? Então, assim, você precisa decidir diante da informação que você está recebendo. Mas para isso o GPS tem que estar ligado. Né? Senhor Jesus, o som tem que estar ativo. Você precisa estar ouvindo, né, o que ele está falando. Da mesma forma, a gente precisa aprender a andar segundo Deus. Ou seja, a cada momento ali você está aberto diante do Senhor para que Ele possa te dar uma nova opção, para que Ele possa te dar uma nova direção. Né, Senhor Jesus? Ó Senhor Jesus, a gente vê, por exemplo, né, dando um exemplo, né, por exemplo, o caso de Saul. Né, Deus falou, ó, vai lá, né, extermina todos os amalequitas, né, tudo, mulheres, crianças, homens, animais, tudo, destrói tudo. Né, ele resolveu poupar o rei e poupou o rebanho para sacrificar para Deus. Né, e aí quando, né, Deus envia Samuel e fala, ó, vai lá que Saul me desobedeceu. Samuel ainda chega para Saul e fala que desobedeceu e fala assim, não, eu cumpri tudo o que Deus mandou. O que faltou para ele ali, né? Diante do Senhor, né? Senhor, tá faltando alguma coisa, estou fazendo alguma coisa errada, né? Ele resolveu seguir ali depois de um tempo, né? Ah, Senhor, já cansei de fazer isso aqui, estou cansado, ainda falta o rei, mas eu vou deixar ele para lá. Ah, tem aquele gado ali, mas é melhor sacrificar para o Senhor, que é mais fácil do que ir lá e matar, né, os bichos ali e tal. Né? E aí ele deixou de consultar o Senhor, podia ter consultado, né? Senhor, e agora o que fazer? O Senhor ia falar, olha, continua. Aí ele podia orar, o Senhor falou, Senhor, então me dá força, né, Senhor Jesus, para continuar, né, a tua vontade, o teu trabalho, porque nem sempre é fácil, né? Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa, né? A gente não buscar, né, um Deus que vai fazer aquilo que eu quero, mas eu preciso ir diante do Senhor para eu fazer aquilo que Ele quer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? E como tocou aqui, né? São 7 itens que Ele deixou aqui, né? Ele deixou 3 para nós ontem, né? Que, né? Andar segundo o Espírito, colocar nossa mente no Espírito e mortificar os feitos do corpo pelo Espírito.
Aí hoje ele já acrescentou, né, o quarto item, que é ser guiado, né, pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é filho de Deus, né, ele precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos nos deixar guiar, né? O Senhor ele quer que a gente deixe, né? Como eu falei, né, o GPS está ali falando, você, não vou seguir isso aqui não, né? Vai acontecer alguma coisa, né, Senhor Jesus. Mas a gente precisa se deixar guiar, né? Falar, Senhor, qual a tua vontade? E agora, Senhor, o que eu faço? Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele toca, né, o quinto item, né? Reconhecer que Deus é nosso Pai, né? A gente clamar, né, Abba Pai, né? Reconhecendo, né, que nós somos filhos de Deus, né? Que a gente precisa tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Invocar o nome do Senhor, clamar Abba Pai, né? Ver que Ele é o nosso Pai, Ele não nos abandona. Né? O sexto item é a gente ter experiência, de experimentar, né? Ter experiência como filho de Deus, né? Declarar, Senhor, eu sou filho de Deus, né? O Espírito está clamando, né, que nós somos filhos, nós vamos clamar também. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? E o sétimo item aqui, né, que, né, buscar a filiação, né? Ver que todos os requisitos, né, possam ser cumpridos em nós, né? Buscar esse crescimento de vida, né, Senhor Jesus, para a gente ir cumprindo por meio do Espírito, né, todos os justos requisitos de Deus. Né? No tutorial da semana o irmão falou, né, os mais importantes são aqui os 4 primeiros, né, Senhor Jesus, que é andar segundo o Espírito, colocar a mente no Espírito, mortificar os feitos do corpo, né, pelo Espírito e ser guiado pelo Espírito. Ele falou que se a gente focar nesses 4 itens, né, Senhor Jesus, já vai nos ajudar a ter um viver vitorioso. Né? Não se esforçar por si mesmo, mas procurar andar nas coisas do Espírito, né? Pensar nas coisas do Espírito, buscar, né, colocar nossa mente no Espírito, né? Procurar cumprir a vontade de Deus, não no nosso esforço próprio, né? Para não correr o risco de ser desaprovado por Deus. Como eu falei, a gente não pode enganar nós mesmos. Né? Se a gente tentar fazer as coisas nós mesmos, a nossa carne vai se levantar cheia de força. Mas quando a gente faz isso no Espírito, né, a carne perde a força, porque a lei do Espírito da vida ela é mais forte, né, do que a lei do pecado e da morte. Então por isso que a gente precisa colocar, né, a nossa mente, né, depende de nós. Né, da parte de Deus já está tudo feito, Ele já colocou isso dentro de nós, Ele já mesclou o Espírito dele com o nosso Espírito, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ele quer cumprir a vontade dele, né, como fala a palavra, né, a gente precisa ligar, né, ligar as coisas da terra no céu. No céu a vontade de Deus já está toda preparada, mas a gente precisa fazer essa ligação. Nós precisamos ser esse elo de ligação, né, entre a vontade de Deus, né, no céu e a vontade de Deus sendo cumprida na terra. O Senhor está contando, né, com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se dispor, né, para colocar nossa mente no Espírito. Nós e nós mesmos a gente não vai conseguir, né, satisfazer aquilo que Deus quer. Né, e o inimigo ele quer nos enganar, né, fazendo que a gente busque, né, fazer as coisas por nós mesmos. Aí ele vai ganhando terreno, né, vai trocando, né, o Deus verdadeiro por um ídolo e vai trocando, né, a vida de Deus por uma religião qualquer. Ó Senhor Jesus, né, que com o tempo vai perdendo a força. Mas conforme a gente vai tocando no Senhor verdadeiramente, a gente vai se tornando mais maduro, né, mais forte, mais ativo. Né, e é isso que a gente precisa atentar, né, Senhor Jesus, para a gente poder receber vida, mas também paz. Né, a vida de Deus, né, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Tem coisas que a gente faz que às vezes fogem da lógica, né, mas exteriormente às vezes acontece um monte de situação, mas você no seu interior você tem paz. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor que ele teve todo esse trabalho por nós, de se entregar por nós, de nos dar o Espírito, e agora basta a gente cooperar com Ele, né? Não cair na armadilha do inimigo, né? De tentar fazer as coisas sozinho, fazer as coisas por nós mesmos, mas vamos nos colocar, né, diante do Senhor cheios do Espírito, né? Ativando o nosso homem interior, o nosso Espírito, que está mesclado com o Espírito de Deus, para a gente poder cumprir aquilo que Ele quer, né? Agradar Ele e não agradar a nós mesmos. Né? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.